Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Onde, família, eu gostaria de trazer aqui para vocês um conteúdo diferente. Isso porque os dias de informações do Cruzeiro tá bem parado. Semana livre, sem muitas informações, sem muitos rumores para serem compartilhados aqui com vocês. Então por isso eu decidi fazer um conteúdo diferente. Eu gostaria de trazer um vídeo aqui para vocês com 4 jogadores que pertencem ao Real Valladolid da Espanha, que não seriam nenhuma loucura para o Cruzeiro. 4 jogadores que foram rebaixados pelo Real Valladolid, mas que na minha opinião poderiam ser grandes reforços para a sequência da temporada. E por se tratar de jogadores de uma co-irmão do Cruzeiro, eu acho que poderia ser até uma possibilidade legal. Olha só, o primeiro nome que eu gostaria de colocar nesta lista é o atacante brasileiro Kennedy, jogador de 27 anos de idade, tem contrato com o Real Valladolid até 2027 e ele não foi tão bem como esperado durante esta temporada. O Kennedy tem passagem aqui no Brasil pelo Fluminense, Flamengo, já passou pelo Chelsea da Inglaterra também. É um cara que tem um mercado bacana aqui no Brasil. E eu não acharia nenhuma loucura se o Cruzeiro tentasse, iria sem dúvidas ali, pelo menos ter uma negociação com o atacante Kennedy de 27 anos de idade, que não fez uma boa temporada pelo Real Valladolid. Na atual temporada ele fez 13 jogos e 1 assistência. Na temporada, passada, ele estava no Chelsea, ele fez 3 jogos e 1 assistência e na mesma temporada ele também defendeu a camisa do Flamengo, onde ele fez 17 jogos, 1 gol e 1 assistência. O Kennedy se destacou ali, chamou a atenção do mercado brasileiro em 2021, quando ele estava no Granada também da Espanha, onde ele fez 44 jogos, 8 gols e 5 assistências na primeira divisão do futebol espanhol. É um cara que pertence a uma equipe co-irmão do Cruzeiro, uma equipe que também é comandada pelo Ronaldo. E eu falo para vocês, se o Cruzeiro tentasse, não seria nenhum tipo de loucura ter a contratação do Kennedy, que não conseguiu ter uma sequência positiva no Real Valladolid. Talvez ano que vem o próprio Real Valladolid possa liberar o jogador. E nada melhor do que um empréstimo mantendo os direitos econômicos do atleta. Seria vantajoso para ambas as partes. O próximo jogador que eu gostaria de compartilhar com vocês de casa é Joaquim Fernandes, jogador de também 27 anos de idade que está no Valladolid desde 2018. E o contrato do atleta simplesmente se encerra agora no mês 6 e não deve ser renovado. Ou seja, é um cara que já pode assinar um pré-contrato, é um cara que não tem praticamente mais vínculo com o Real Valladolid. O contrato dele vai até o mês 6, ou seja, está nos últimos dias de contrato. E a temporada na Espanha já acabou, então o jogador não entra em campo mais com a camisa do Real Valladolid, que na atual temporada ele fez 28 jogos e marcou 1 gol. Na temporada passada chegou a fazer 26 jogos e 1 assistência. É um cara que reveza muito entre titularidade e banco de reservas. Ele chegou no Valladolid em 2018 e seguiu até o final do seu vínculo. Ele também tem passagem pelo Almeria, time que também é uma equipe conhecida do futebol espanhol. É um cara que tem uma boa saída de bola. Já vi jogadas, já vi partidas dele, porque acompanhei o Real Valladolid nesta última temporada. E é um cara interessante. Eu acho que para o Campeonato Brasileiro poderia ser um bom reforço para o Cruzeiro. E ainda mais por se tratar de um cara que está em final de contrato, seria muito bom para nós. Só lembrando a vocês que aqui no Brasil tem uma regra que o jogador só pode fazer 6 jogos por uma equipe. A partir de 6 jogos, ele não poderia defender outra equipe, ou seja, as opções que o Cruzeiro terá no mercado nacional são escassas. Então o Cruzeiro vai ser obrigado a olhar outro mercado. O Cruzeiro vai ser obrigado a abranger mais seus olhares para o mercado fora do Brasil. O próximo atleta que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é Darwin Smaches, jogador de 30 anos de idade, que esteve na sua primeira temporada no Real Valladolid, também não foi como era esperado. Por isso eu coloco esse jogador aqui na lista de jogadores que o Real Valladolid poderia emprestar. Ele tem aí passagens pela seleção da Venezuela, tem contrato com o Real Valladolid até o mês 6 de 2026, ou seja, ele tem um contrato longo por lá. Atua como atacante de beirada de campo. Ele é um jogador rápido, é um cara que tem como característica o 1 contra 1. E eu vou trazer aqui para vocês os números do jogador na atual temporada.
Ele defendeu este ano o Juarez do México, fez 11 jogos e 1 gol e depois se transferiu no meio da temporada para o Real Valladolid, onde ele fez 11 jogos e 1 assistência. Na temporada passada, ele defendeu o time do Granada, fez 26 jogos, 3 gols e 3 assistências. Em 2020/21, fez 46 jogos, 9 gols e 6 assistências na primeira divisão do futebol espanhol. Em 2019, ele fez 42 jogos, 7 gols e 8 assistências. Ele também tem passagens pela Udinese da Itália, Cádiz da Espanha, passou também pelo Huesca e Leganés do futebol espanhol. É um cara que, na minha opinião, tem mercado, não é caro e se o Cruzeiro abrir os olhos, poderia ter ele com facilidade, porque é só chegar e oferecer um contrato de empréstimo para um jogador que provavelmente o Real Valladolid não vai ter na temporada que vem. Olha só, família, eu traria aqui para vocês 4 jogadores do Real Valladolid que poderiam ser boas peças para o Cruzeiro. Mas quando eu comecei a pesquisar oportunidades de mercado, apareceu um nome que eu não poderia deixar de destacar, e por isso vou dar uma pequena modificada no nosso conteúdo. Eu gostaria de falar sobre o atacante João Pedro, centroavante de 30 anos de idade, que tem contrato nos Emirados Árabes Unidos até o mês 6, ou seja, nos últimos dias do seu contrato já pode assinar um pré-contrato. Ele defende a camisa do Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos. E na atual temporada ele fez 30 jogos, 17 gols e 3 assistências. Este aí é um caso de um jogador que com certeza terá um salário mais alto se viesse ao futebol brasileiro. Porém, é um atacante, muito bem consagrado no cenário, é um cara que é ídolo por lá, é um cara que tem excelentes números na sua carreira e, na minha opinião, se chegasse no Cruzeiro seria com status de titular. É um cara que, na minha opinião, valeria um investimento, ainda mais por se tratar de um jogador que está em final de contrato. Na atual temporada, como já falei, são 30 jogos, 17 gols e 3 assistências. Na temporada passada foram 37 jogos, 20 gols e 3 assistências. Em 2020/21, ele jogou pelo Bandiás dos Emirados Árabes Unidos, onde ele fez 30 jogos, 20 gols e 3 assistências. Em 2019, ele defendeu a camisa do Al Dafra dos Emirados Árabes Unidos. Ele fez 26 jogos e 15 gols. Em 2018/19, pelo Al Fetal, ele fez 19 jogos e 4 gols. E em 2017/2018, pela mesma equipe, ele fez 22 jogos e 9 gols marcados. Aqui no Brasil ele tem passagem pelo Fortaleza, URT e também é um jogador das categorias de base do Palmeiras. Aquele famoso jogador que sai cedo do país e muitos não acabam conhecendo. Aquele famoso jogador que se destaca fora do país, mas aqui no país mesmo ninguém se lembra dele. Eu acho o João Pedro uma baita oportunidade de mercado. Ainda mais se tratar de uma posição que o Cruzeiro não tem conseguido render. Mesmo que temos Henrique Dourado e Gilberto, o Cruzeiro ainda não conseguiu entregar o que era esperado. Eu acho que o João Pedro seria a oportunidade perfeita para nós. Pergunto a vocês aí de casa, o que acharam das recomendações que eu trouxe aqui para vocês no vídeo de hoje? Gostaram? Então deixe seu gostei. Se inscreva aqui no nosso canal. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima. Fui!